Revista Espírita, 1862, coletânea de dissertações. Apresentação. Esta obra é uma compilação das dissertações apresentadas na Revista Espírita do ano de 1862, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 5, janeiro de 1862, número 1. Questões e problemas propostos aos vários grupos espíritas. Primeiro, formação da Terra. Existem dois sistemas sobre a origem e a formação da Terra. Segundo a opinião mais comum, a que parece geralmente adotada pela ciência, seria o produto da condensação gradual da matéria cósmica sobre um ponto determinado do espaço. O mesmo teria ocorrido com os demais planetas. Conforme outro sistema, preconizado nos últimos tempos e segundo a revelação de um espírito, a Terra teria sido formada pela incrustação de 4 satélites de um antigo planeta desaparecido. Tal adjunção teria resultado da própria vontade da alma desses planetas. Um 5º satélite, nossa Lua, ter-se-ia recusado, em virtude de seu livre-arbítrio, a essa associação. Os vazios deixados entre eles pela ausência da Lua teriam formado as cavidades preenchidas pelos mares. Cada um desses planetas teria trazido consigo seres catalépticos, homens, animais e plantas, que lhe eram peculiares. Saídos de sua letargia, depois de operada a adjunção e restabelecido o equilíbrio, esses seres teriam povoado o globo atual. Tal seria a origem das raças mãe do homem da Terra: a raça negra na África, a amarela na Ásia, a vermelha na América e a branca na Europa. Qual destes dois sistemas pode ser considerado como expressão da verdade? A propósito deste assunto, bem como dos outros, solicitamos uma solução explícita e racional. Observação: é verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra, no interesse da própria doutrina, e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Segundo, a alma da Terra. Encontramos a seguinte proposição numa brochura intitulada Resumo da Religião Harmônica. Deus criou o homem, a mulher e todos os mais belos e melhores seres, mas concedeu a todos os astros o poder de criar seres de ordem inferior, a fim de completar o seu mobiliário, quer pela combinação de seu próprio fluido fecundante, conhecido em nosso globo pelo nome de aurora boreal, quer com a combinação desse fluido com o de outros astros. Ora, a alma do globo terrestre, desfrutando, como as almas humanas, de seu livre-arbítrio, isto é, da faculdade de escolher o caminho do bem ou do mal, deixou-se arrastar por este último. Daí as criações imperfeitas e más, tais os animais ferozes e venenosos e os vegetais peçonhentos. Mas a humanidade fará desaparecer esses seres nocivos quando, ao se pôr de acordo com a alma da Terra para marchar pelo caminho do bem, ocupar-se de maneira mais inteligente da gestão do globo terrestre, no qual será criado um mobiliário mais perfeito. O que há de verdadeiro nesta proposição, e o que se deve entender por a alma da Terra? Terceiro, sede da alma humana. Lê-se na mesma obra a passagem seguinte, citada como extrato de A Chave da Vida, página 751, a alma é de natureza luminosa, divina. Tem a forma do ser humano que anima. Reside num espaço situado na substância cerebral mediana, que reúne os 2 lobos do cérebro por sua base. No homem harmonioso e na unidade, a alma, diamante resplandecente, é cingida por uma branca coroa luminosa, a coroa da harmonia.
O que há de verdadeiro nesta proposição? Quarto, morada das almas. Na mesma obra, enquanto habitam as regiões planetárias, os espíritos são obrigados a reencarnar para progredirem. Desde que chegam às regiões solares, não mais necessitam da reencarnação e progridem indo habitar outros sóis de ordem superior, de onde passam as regiões celestes. A Via Láctea, de luz tão suave, é a morada dos anjos ou espíritos superiores. Isto é verdade. Quinto, manifestação dos espíritos. Conforme a doutrina ensinada por um espírito, nenhum espírito humano pode manifestar-se ou comunicar-se com os homens, nem servir de intermediário entre Deus e a humanidade, considerando-se que, sendo Deus onipotente e onipresente, não necessita de auxiliares para a execução de sua vontade, pois tudo faz por si mesmo. Em todas as comunicações ditas espíritas, só Deus se manifesta, tomando a forma nas aparições, e a linguagem nas comunicações escritas, dos espíritos que evocamos e aos quais julgamos falar. Em consequência, estando morto o homem, não poderá mais haver relações entre ele e os que ficaram na terra, até que, por uma série de reencarnações sucessivas, durante as quais progridem, tenham atingido o mesmo grau de adiantamento no mundo dos espíritos. Como só Deus pode manifestar-se, segue-se que as comunicações grosseiras, triviais, blasfematórias e mentirosas também são dadas por ele, mas como prova, do mesmo modo que as dá boas, a fim de instruir. Naturalmente o espírito que ditou esta teoria faz-se passar pelo próprio Deus, formulando, sob esse nome, uma extensa doutrina filosófica, social e religiosa. Que se deve pensar de tal sistema, de suas consequências e da natureza do espírito que o ensina? Sexto, anjos rebeldes, anjos decaídos e paraíso perdido. Que pensar da teoria formulada a respeito disto, no artigo acima publicado pelo Sr. Allan Kardec? Ano 5, fevereiro de 1862, número 2. Ensinos de dissertações espíritas. A fé, a esperança e a caridade. Bordeaux. Médium, Senhora Casemajoux. A fé. Sou a irmã mais velha da esperança e da caridade, chamo-me fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não teme nem o ferro, nem o fogo, é a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós com um facho cujos jatos cintilantes se refletem no fundo de vossos corações e vos comunico a força da vida. Dizem, entre vós, que transportam montanhas, eu, porém, vos digo, venho erguer o mundo, porquanto o Espiritismo é a alavanca que me deve auxiliar. Uni-vos a mim, venho convidar-vos, sua fé. Sua fé. Moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Muitas vezes deixei as regiões sublimadas e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a vida do espírito. Mas, excetuando os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e, de vez em quando, alguns fervorosos sacrifícios ao progresso da ciência, das letras, da indústria e da liberdade, só encontrei entre os homens indiferença e frieza, retomando tristemente o meu voo para o céu. Julgais-me em vosso meio, mas vos enganais, porque a fé sem obras é um simulacro de fé. A verdadeira fé é vida e ação. Antes da revelação espírita a vida era estéril. Era uma árvore que, ressequida pelos raios, não produzia nenhum fruto. Reconhecem-me por meus atos, ilumino as inteligências, aqueço e fortaleço os corações, afasto para longe de vós as influências enganosas e vos conduzo a Deus pela perfeição do espírito e do coração. Vinde abrigar-vos sob a minha bandeira, sou poderosa e forte, eu sou a fé. Sou a fé e o meu reino começa entre os homens, reino pacífico, que os tornará felizes no presente e na eternidade. A aurora do meu advento entre vós é pura e serena, seu sol será resplandecente e seu crepúsculo virá docemente embalar a humanidade nos braços de eternas felicidades. Espiritismo.
derrama sobre os homens o teu batismo regenerador. Eu lhes faço um apelo supremo, eu sou a fé. Georges, Bispo de Périgueux. A esperança. Meu nome é Esperança. Sorriu a vossa entrada na vida, sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga, não repilais minhas inspirações, eu sou a esperança. Sou eu que canto pela voz do rouxinol e que faço ecoar nas florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o céu. Sou eu que inspiro a andorinha o desejo de aquecer os seus amores no abrigo de vossas moradas. Brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos, espalha aos vossos pés o suave perfume das flores dos vossos jardins, e quão pouco pensais nessa amiga que vos é tão devotada. Não a repilais, é a esperança. Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Sou a estrela que brilha no azul, o cálido raio de sol que vos vivifica, embalo as vossas noites com sonhos alegres, expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios, guio os vossos passos para a senda da virtude, acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos e vos inspiro palavras afetuosas, que consolam. Não me repilais, eu sou a esperança. Eu sou a esperança. Sou eu que, no inverno, faço crescer na casca dos carvalhos o musgo espesso com que os passarinhos constroem seus ninhos. Sou eu que, na primavera, coroo a macieira e a amendoeira de flores brancas e rosas e as espalho sobre a terra como uma juncada celeste, que faz aspirar aos mundos felizes. Sobretudo estou convosco quando sois pobres e sofredores, minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. Não me repilais, eu sou a esperança. Não me repilais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra obstinada e se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vós. Nem sempre sou a mais forte e, quando ele consegue me afastar, vos envolve com as suas fúnebres asas, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrasta ao suicídio. Uni-vos a mim para afastar sua funesta influência e vos deixar embalar docemente em meus braços, porque eu sou a esperança. Felícia, filha do médium. A caridade. Eu sou a caridade. Em nada me assemelho à caridade cujas práticas seguis. Aquela que entre vós usurpou o meu nome é fantasista, caprichosa, exclusiva, orgulhosa, vem vos prevenir contra os defeitos que, aos olhos de Deus, diminuem o mérito e o brilho de suas boas ações. Sede dóceis às lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz. Segui-me, meus fiéis, eu sou a caridade. Segui-me. Conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Sou a mãe dos órfãos, a filha dos idosos, a protetora e sustentáculo das viúvas, penso as chagas infectadas, curo todas as doenças, dou roupas, pão e um abrigo aos que não os têm, subo as mais miseráveis águas furtadas, as mais humildes mansardas, bato à porta dos ricos e poderosos, porque, onde quer que viva uma criatura humana, sempre existirá, sob a máscara da felicidade, as mais amargas e acerbas dores. Oh! Quão grande é a minha tarefa! Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. Não tenho preferência por ninguém. Jamais digo aos que necessitam de mim, tenho os meus pobres, procurai alhures. Oh! Falsa caridade, quantos males provocas! Amigos, nós nos devemos a todos. Crede-me, não recuseis vossa assistência a ninguém, socorrei-vos uns aos outros com bastante desinteresse para não exigir nenhum reconhecimento de parte dos que tiverdes socorrido. A paz do coração e da consciência é a doce recompensa de minhas obras, eu sou a verdadeira caridade. Ninguém conhece na terra o número e a natureza de meus benefícios. Só a falsa caridade fere e humilha aqueles a quem alivia.
Acautelai-vos contra esse funesto desvio. As ações desse gênero não têm nenhum mérito perante Deus e atraem sobre vós a sua cólera. Só Ele deve saber e conhecer os generosos impulsos de vossos corações quando vos tornais os dispensadores de seus benefícios. Guardai-vos, pois, amigos, de dar publicidade à prática da assistência mútua, não mais lhe deis o nome de esmola. Crede em mim, eu sou a caridade. Tenho tantos infortúnios a aliviar que muitas vezes fico com o colo e as mãos vazios. Venho dizer-vos que espero em vós. O Espiritismo tem por divisa amor e caridade, e todos os verdadeiros espíritas quererão, no futuro, conformar-se a esse sublime preceito pregado pelo Cristo há 18 séculos. Segui-me, pois, irmãos, eu vos conduzirei ao reino de Deus, nosso Pai. Eu sou a caridade. Adolfo, Bispo de Argel. Instruções dadas por nossos guias a respeito das 3 comunicações acima. Meus caros amigos, deveis ter imaginado que um de nós havia dado os ensinamentos sobre a fé, a esperança e a caridade, e tivestes razão. Felizes por ver espíritos tão elevados vos dar, com tanta frequência, conselhos que vos devem guiar em vossos trabalhos espirituais. Não menos doce e pura é a nossa alegria, quando vimos ajudar a tarefa do vosso apostolado espírita. Podeis, pois, atribuir ao Espírito Georgios a comunicação sobre a fé, a da esperança felícia, aí encontrareis o estilo poético que tinha durante sua vida, e a da caridade a do Puche, Bispo de Argel, que na terra foi um de seus fervorosos apóstolos. Ainda teremos de tratar da caridade sob outro ponto de vista. Falo-emos dentro de alguns dias. Vossos guias. Esquecimento das injúrias. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Sra. Costel. Minha filha, o esquecimento das injúrias é a perfeição da alma, como o perdão das feridas feitas à verdade é a perfeição do espírito. A Jesus foi mais fácil perdoar os ultrajes de sua paixão do que o último de vós perdoar uma leve zombaria. A grande alma do Salvador, habituada à doçura, não concebia amargura nem vingança. As nossas, atingidas por coisas insignificantes, esquecem o que é grande. Diariamente os homens imploram o perdão de Deus, que desce sobre eles como orvalho benfazejo. Mas seus corações esquecem essa palavra sem cessar repetida na prece. Em verdade vos digo, o fel interior corrompe a alma, é a pedra volumosa que a fixa ao solo e retarda a sua elevação. Quando fordes repreendidos, entrai em vós mesmos, examinai vosso pecado interior, aquele que o mundo ignora, medi a sua profundidade e curai a vossa vaidade pelo conhecimento de vossa miséria. Se, mais grave, a ofensa atingir o coração, lamentai o infeliz que a cometeu, como lamentais o ferido cuja chaga, aberta, deixe escorrer o sangue. A piedade é devida àquele que aniquila seu ser futuro. No jardim das oliveiras Jesus conheceu a dor humana, mas sempre ignorou as amarguras do orgulho e a pequenez da vaidade. Foi encarnado para mostrar aos homens o protótipo da beleza moral que lhes devia servir de modelo. Não vos afasteis jamais. Modelai as vossas almas como a cera mole e fazei que a vossa argila transformada se torne em mármore imperecível, em que Deus, o grande escultor, possa inscrever o seu nome. Lázaro. Sobre os instintos. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Sra. Costel. Ensinar-te-ei o verdadeiro conhecimento do bem e do mal, que o espírito confunde com tanta frequência. O mal é a revolta dos instintos contra a consciência, esse tato interior e delicado, que é o tato moral. Quais os limites que o separam do bem, que lhe contorna por toda parte? O mal não é complexo, é uno e emana do ser primitivo, que quer a satisfação do instinto à custa do dever. O instinto, primitivamente destinado a desenvolver no homem animal o cuidado de sua conservação e de seu bem-estar, é a única origem do mal, porque, persistindo mais violento e mais severo em certas naturezas,
Ele as impele a se apoderarem do que desejam ou a concentrar o que possuem. O instinto, a que os animais obedecem cegamente, e que é a sua própria virtude, deve ser incessantemente combatido pelo homem que quer elevar-se e substituir o grosseiro utensílio da necessidade pelas armas finamente buriladas da inteligência. Entretanto, haverás de convir que nem sempre o instinto é mau, devendo-lhe a humanidade, não raras vezes, sublimes inspirações, como na maternidade e em certos atos de abnegação, nos quais substitui a reflexão com presteza e segurança. Minha filha, tua objeção é precisamente a causa do erro em que caem os homens, prontos a desconhecerem a verdade, sempre absoluta nas suas consequências. Sejam quais forem os resultados de uma causa má, os exemplos jamais devem levar a concluir contra as premissas estabelecidas pela razão. O instinto é mau porque é puramente humano e a humanidade não deve pensar senão em se despojar, em deixar a carne para elevar-se ao espírito. E se o mal caminha ao lado do bem, é que o seu princípio muitas vezes tem resultados opostos a si mesmo, e que o fazem desconhecer o homem leviano e arrastado pela sensação. Nada de verdadeiramente bom pode emanar do instinto. Um impulso sublime não é devotamento, assim como uma inspiração isolada não é gênio. O verdadeiro progresso da humanidade é sua luta e seu triunfo contra a essência mesma de seu ser. Jesus foi enviado à Terra para o provar humanamente. Pois há descoberto a verdade, bela fonte escondida na areia da ignorância. Não perturbeis mais a limpidez da linfa divina pelos compostos do erro. E, crede, os homens que não são bons e devotados senão instintivamente, o são mal, porque sofrem uma cega dominação que, de repente, pode precipitá-los no abismo. Lázaro. Observação: apesar do nosso respeito pelo espírito Lázaro, que nos tem brindado com tantas e tão belas dissertações, permitimos-nos discordar de sua opinião no que concerne as últimas proposições. Pode-se dizer que há dois tipos de instinto, o instinto animal e o instinto moral. O primeiro, como diz muito bem Lázaro, é orgânico, é dado aos seres vivos para sua conservação, bem como a de sua progenie, é cego e quase inconsciente, porque a providência quis dar um contrapeso à sua indiferença e à sua negligência. Já não é assim com o instinto moral, que é privilégio do homem e que pode ser assim definido, propensão inata para fazer o bem ou o mal. Ora, essa propensão se prende ao estado de maior ou menor avanço do espírito. O homem, cujo espírito já é depurado, faz o bem sem premeditação e como algo muito natural, daí porque se admira de ser louvado. Assim, não é justo dizer que os homens que não são bons e devotados senão instintivamente, o são mal, porque sofrem uma cega dominação que, de repente, pode precipitá-los no abismo. Os que instintivamente são bons e devotados denotam progresso realizado, nos que o são intencionalmente, o progresso está por se realizar, razão porque há trabalho e luta entre os dois sentimentos. No primeiro, a dificuldade está vencida, no segundo, é preciso vencê-la. O primeiro é como o homem que sabe ler, e lê sem dificuldade, quase sem perceber. O segundo é como o que soletra. Porque um chegou mais tarde, terá menos mérito que o outro. Meditações filosóficas e religiosas ditadas pelo espírito Lamennais. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Senhora Didier. A cruz. Em meio às revoluções humanas, em meio a todos os distúrbios, a todas as irrupções do pensamento, eleva-se uma cruz alta e simples, fixada num altar de pedra. Um jovenzinho esculpido na pedra tem nas mãos uma bandeirola, sobre a qual se lê esta palavra, simplicitas. Filantropos, filósofos, deístas e poetas, vinde ler e contemplar essa palavra, é todo o Evangelho, toda a explicação do cristianismo. Filantropos, não inventeis a filantropia, não existe senão a caridade. Filósofos, não inventeis uma sabedoria, só há uma. Deístas, não inventeis um Deus, só existe um. Poetas, não perturbeis o coração do homem.
Filantropos, quereis quebrar as cadeias materiais que mantêm cativa a humanidade. Filósofos, elevais panteões. Poetas, idealizais o fanatismo. Para trás. Sois deste mundo. E o Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Ó! Sois por demais deste mundo de lama, para compreenderdes estas sublimes palavras, e se algum juiz bastante poderoso vos disser, sois filhos de Deus? Vossa vontade morreria no fundo da garganta e não podereis responder como o Cristo, em face da humanidade, vós o dissestes. Vós todos sois deuses, disse o Cristo, quando a língua de fogo desce sobre as vossas cabeças e penetra os vossos corações. Sois todos deuses, quando percorreis a terra em nome da caridade, mas sois filhos do mundo quando contemplais os sofrimentos atuais da humanidade e não pensais em seu futuro divino. Homem, que aquela palavra seja lida por teu coração e não por teus olhos de carne. O Cristo não erigiu um panteão, ergueu uma cruz. Bem-aventurados os pobres de espírito. As diversas ações meritórias do espírito após a morte são principalmente as do coração, mais que as da inteligência. Bem-aventurados os pobres de espírito não quer apenas dizer bem-aventurados os imbecis, mas também os que, cumulados de dons intelectuais, não o empregaram para o mal, pois é uma arma muito poderosa para arrastar as massas. Entretanto, como dizia ultimamente Gerard de Nerval, a inteligência desconhecida na Terra terá grande mérito perante Deus. Com efeito, o homem poderoso em inteligência, lutando contra todas as circunstâncias infelizes que o vêm assaltar, deve regozijar-se com estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, o que não deve ser entendido unicamente na ordem material, mas, também, nas manifestações do espírito e nas obras da inteligência humana. As qualidades do coração são meritórias, porque as circunstâncias que as podem impedir são muito pequenas, muito raras, muito fúteis. A caridade deve brilhar por toda parte, apesar de tudo, para todos, como o sol brilha para todo o mundo. O homem pode impedir que a inteligência de seu próximo se manifeste, mas não dispõe de nenhum poder sobre o coração. As lutas contra a adversidade, as angústias da dor podem paralisar os impulsos do gênio, mas são incapazes de neutralizar os da caridade. A escravidão. Escravidão. Quando se pronuncia este nome, o coração sente frio, porque vê à sua frente o egoísmo e o orgulho. Quando um padre vos fala de escravidão, está se referindo à escravidão da alma, que avilta o espírito do homem e o faz esquecer a sua consciência, isto é, sua liberdade. Oh! Sim, essa escravidão da alma é horrível e diariamente excita a eloquência de mais de um pregador. Mas a escravidão do ilota, a escravidão do negro, que se torna aos seus olhos. Diante desta questão o sacerdote mostra a cruz e diz, esperai. Com efeito, para esses infelizes, é consolação a oferecer. E ela lhes diz, quando o vosso corpo for dilacerado pelo chicote até a morte, não penseis mais na terra, pensai no céu. Tocamos aqui uma dessas questões graves e terríveis que transtornam a alma humana e a precipitam na incerteza. Estará o negro à altura dos povos da Europa, e a prudência humana, ou, antes, a justiça humana deverá mostrar-lhe a emancipação como o meio mais seguro de alcançar o progresso da civilização? Nesta questão os filantropos apresentam o Evangelho e dizem, Jesus falou de escravos. Não, mas Jesus falou da resignação e disse estas sublimes palavras, meu reino não é deste mundo. John Brown, quando contemplo teu cadáver na forca, sinto-me tomado de profunda piedade e de apaixonada admiração, mas a razão, esta brutal razão que incessantemente nos fez buscar os porquês, leva-nos a nos perguntar a nós mesmos, que teríeis feito depois da vitória? Ano 5, março de 1862, número 3. Ensinos de dissertações espíritas. A reencarnação. Enviado de Aya, médium, Barão de Coque.
A doutrina da reencarnação é uma verdade que não pode ser contestada, desde que o homem só quer pensar no amor, na sabedoria e na justiça de Deus, não pode admitir nenhuma outra doutrina. É verdade que nos livros sagrados só se encontram estas palavras: depois da morte, o homem será recompensado segundo suas obras. Mas não se presta suficiente atenção a uma infinidade de citações, que vos dizem ser absolutamente inadmissível que o homem atual seja punido pelas faltas e pelos crimes dos que viveram antes de Cristo. Não posso voltar a tantos exemplos e demonstrações dados pelos que acreditam na reencarnação. Vós mesmos o podeis fornecer, os espíritos bons os ajudarão e será um trabalho agradável. Podeis acrescentar isto aos ditados que vos dei e vos darei ainda, se Deus o permitir. Estais convencidos do amor de Deus pelos homens, Ele só deseja a felicidade de seus filhos. Ora, o único meio que tem de um dia alcançar essa suprema felicidade está inteiramente nas reencarnações sucessivas. Já vos disse que o que Kardec escreveu sobre os anjos decaídos é pura verdade. Os espíritos que povoam vosso globo, na maioria sempre o habitaram. Se são os mesmos que retornam há tantos séculos, é que pouquíssimos mereceram a recompensa prometida por Deus. O Cristo disse: esta raça será destruída e em breve esta profecia será cumprida. Se se acredita num Deus de amor e de justiça, como admitir-se que os homens que vivem atualmente e mesmo os que viveram há 18 séculos, possam ser culpados pela morte do Cristo sem aceitar a reencarnação? Sim, o sentimento de amor a Deus, o das penas e recompensas da vida futura, a ideia da reencarnação são inatas no homem desde séculos. Vede toda a história, vede os escritos dos sábios da antiguidade e vos convencereis de que esta doutrina em todos os tempos foi admitida por todos os homens que compreendem a justiça de Deus. Agora compreendeis o que é a nossa terra e como é chegado o momento em que serão realizadas as profecias do Cristo. Lamento que encontreis tão poucas pessoas que pensam como vós. Vossos compatriotas não pensam senão nas grandezas e no dinheiro, a fim de criarem um nome, repelem tudo quanto possa entravar suas paixões infelizes. Porém, que isto não vos desencoraje, trabalhai pela vossa felicidade, pelo bem daqueles que talvez se arrependam de seus erros, perseverai na vossa obra, pensai sempre em Deus, no Cristo, e a beatitude celeste será a vossa recompensa. Se quiser examinar a questão sem preconceito, refletir sobre a existência do homem nas diferentes condições da sociedade e coordenar essa existência com amor, a sabedoria e a justiça de Deus, toda a dúvida concernente ao dogma da reencarnação deve logo desaparecer. Efetivamente, como conciliar esta justiça e esse amor com uma existência única, onde todos nascem em posições tão diferentes? Onde um é rico e poderoso, enquanto o outro é pobre e miserável. Em que um goza de saúde, ao passo que o outro é afligido de males de toda a sorte. Aqui se encontram alegria e vivacidade, mais longe, tristeza e dor. Em uns inteligência é mais desenvolvida, em outros, apenas se eleva acima dos brutos. Pode-se crer que um Deus todo amor tenha feito nascer criaturas condenadas por toda a vida ao idiotismo e à demência. Que tenha permitido que crianças na primavera da vida fossem arrebatadas à ternura dos pais. Ouso mesmo perguntar se poderia atribuir a Deus o amor, a sabedoria e a justiça à vista desses povos mergulhados na ignorância e na barbárie, comparados às nações civilizadas, onde imperam as leis, a ordem, onde se cultivam as artes e as ciências. Não basta dizer, em sua sabedoria, Deus assim regulou todas as coisas. Não, a sabedoria de Deus, que antes de tudo é amor, deve tornar-se clara para o entendimento humano. O dogma da reencarnação tudo esclarece. Este princípio, dado pelo próprio Deus, não se pode opor aos princípios das Santas Escrituras, longe disso. Explica os princípios dos quais emanam para o homem o melhoramento moral e a perfeição. Este futuro,
revelado pelo Cristo, está de acordo com os atributos infinitos de Deus. Disse o Cristo: os homens todos não são apenas filhos de Deus, mas, também, irmãos e irmãs da mesma família. Ora, essas expressões devem ser bem compreendidas. Um bom pai terrestre dará a algum de seus filhos aquilo que recusa aos outros. Lançará um no abismo da miséria, enquanto acumula outro de riquezas, honras e dignidades. Acrescentai ainda que o amor de Deus, sendo infinito, não poderia ser comparado ao do homem por seus filhos. As diferentes posições do homem têm uma causa, e essa causa tem por princípio o amor, a sabedoria, a bondade e a justiça de Deus. Assim, a sua razão de ser só se encontra na doutrina da reencarnação. Deus criou todos os espíritos iguais, simples, inocentes, sem vícios e sem virtudes, mas com o livre-arbítrio de regular suas ações conforme um instinto, que se chama consciência, e que lhes dá o poder de distinguir o bem e o mal. Cada espírito está destinado a alcançar a mais elevada perfeição, atrás de Deus e do Cristo. Para atingi-la, deve adquirir todos os conhecimentos pelo estudo de todas as ciências, iniciar-se em todas as verdades e depurar-se pela prática de todas as virtudes. Ora, como essas qualidades superiores não podem ser obtidas numa única vida, todos devem percorrer várias existências, a fim de adquirirem os diversos graus do saber. A vida humana é a escola da perfeição espiritual e uma série de provas. É por isso que o espírito deve conhecer todas as condições da sociedade e, em cada uma delas, aplicar-se em cumprir a vontade divina. O poder e a riqueza, assim a pobreza e a humildade, são provas, dores, idiotismo, demência, etc., são punições pelo mal cometido numa existência anterior. Do mesmo modo que pelo livre-arbítrio o indivíduo se encontra em condições de realizar as provas a que está submetido, também pode falir. No primeiro caso, a recompensa não se fará esperar, consistindo numa progressão na perfeição espiritual. No segundo caso, recebe a punição, isto é, deve reparar em nova vida o tempo perdido na vida anterior, da qual não soube tirar vantagem para si mesmo. Antes de sua reencarnação, os espíritos planam nas esferas celestes, os bons gozando a felicidade, os maus entregando-se ao arrependimento, expostos à dor de serem desamparados por Deus. Mas, conservando a lembrança do passado, o espírito se recorda das infrações aos mandamentos divinos e Deus lhe permite escolher, em nova existência, suas provas e sua condição, o que explica por que, muitas vezes, encontramos nas classes inferiores da sociedade sentimentos elevados e entendimento desenvolvido, ao passo que nas classes superiores encontramos tendências ignóbeis e espíritos embrutecidos. Pode-se falar de injustiça quando o homem, que empregou mal a sua vida, pode reparar suas faltas numa outra existência e alcançar sua meta. Não estaria a injustiça na condenação imediata e sem apelação? A Bíblia fala de castigos eternos, mas isto não se deveria entender por uma só existência, tão triste, e tão curta, para este instante, para este piscar em relação à eternidade. Deus quer dar a felicidade eterna como recompensa do bem, mas é preciso merecê-la, e uma vida única, de curta duração, não basta para alcançá-la. Muitos perguntam por que Deus, durante tanto tempo, teria ocultado aos homens um dogma cujo conhecimento omitiu a sua felicidade. Teria amado aos homens menos do que agora. O amor de Deus é de toda a eternidade. Para os esclarecer enviou sábios, profetas de Jesus Cristo, o Salvador. Não é uma prova de seu infinito amor? Mas como receberam os homens esse amor? Melhoraram. O Cristo disse: eu poderia ainda vos dizer muitas coisas, mas não seríeis capazes de compreendê-las, devido à vossa imperfeição. Se tomarmos as Santas Escrituras no seu verdadeiro sentido intelectual, aí encontraremos muitas citações que parecem indicar que o espírito deve percorrer várias vidas antes de chegar ao fim.
Também não se encontram nas obras dos filósofos antigos as mesmas ideias sobre a reencarnação dos espíritos. O mundo progrediu bastante, sob o aspecto material, nas ciências, nas instituições sociais, mas, do ponto de vista moral ainda está muito atrasado. Os homens desconhecem a lei de Deus e não ouvem mais a voz do Cristo. Eis porque, em sua bondade e como último recurso para chegar a conhecer os princípios da felicidade eterna, Deus lhes dá a comunicação direta com os espíritos e o ensino da doutrina da reencarnação, palavras repletas de consolação e que brilham nas trevas dos dogmas de tantas religiões diferentes. A obra. E que a busca se realize com amor e confiança. Lede sem preconceitos, refleti sobre tudo quanto Deus, desde a criação do mundo, se dignou fazer pelo gênero humano e sereis confirmados na fé que a reencarnação é uma verdade santa e divina. Observação: não tínhamos a honra de conhecer o Sr. Barão de Coke. Esta comunicação, que concorda com todos os princípios do Espiritismo, não é, pois, o produto de nenhuma influência pessoal. O realismo e o idealismo na pintura. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Senhora Didier. 1. A pintura é uma arte que tem por objetivo retraçar as cenas terrestres mais belas e mais elevadas e, algumas vezes, simplesmente imitar a natureza pela magia da verdade. É uma arte que, por assim dizer, não tem limites, sobretudo em vossa época. A arte de vossos dias não deve ser apenas a personalidade, deve ser, se assim me posso exprimir, a consequência de tudo que for na história, e as exigências da cor local, longe de entravar a personalidade e a originalidade do artista, ampliam-lhe a vista, formam e depuram seu gosto e o fazem criar obras interessantes para a arte e para os que nela querem ver uma civilização caída e ideias esquecidas. A chamada pintura histórica de vossas escolas não está em consonância com as exigências do século, e, ouso dizê-lo, há mais futuro para um artista em suas pesquisas individuais sobre a arte e sobre a história do que nessa via onde dizem que comecei a pôr o pé. Só uma coisa poderá salvar a arte de vossa época, um novo impulso e uma nova escola que, aliando os dois princípios que dizem tão contrários, o realismo e o idealismo, induz aos jovens a compreender que se os mestres assim são chamados, é porque viviam com a natureza e sua imaginação poderosa inventava onde era preciso inventar, mas obedecia onde era preciso obedecer. Para as pessoas ignorantes da ciência da arte, muitas vezes as disposições substituem o saber e a observação. Assim, em vossa época haviam-se em toda parte homens de uma imaginação deveras interessante, é certo, mesmo artistas, mas não pintores. Estes não serão contados na história senão como desenhistas muito engenhosos. A rapidez no trabalho, a apreciação crítica do pensamento se adquire paulatinamente pelo estudo e pela prática e, a despeito de se possuir essa imensa faculdade de pintar depressa, ainda é necessário lutar, sempre lutar. Em vosso século materialista a arte, não o digo sob todos os pontos de vista, felizmente, materializa-se ao lado dos esforços verdadeiramente surpreendentes dos homens célebres da pintura moderna. Porque essa tendência é o que indicarei na próxima comunicação. 2. Como disse em minha última comunicação, para bem compreender a pintura seria necessário ir, sucessivamente, da prática à ideia, da ideia à prática. Quase toda a minha vida passou-se em Roma. Quando eu contemplava as obras dos mestres, esforçava-me por captar em meu espírito a ligação íntima, as relações e a harmonia do mais elevado idealismo e do mais verdadeiro realismo. Raramente vi uma obra-prima que não reunisse esses dois grandes princípios. Nelas via o ideal e o sentimento da expressão, ao lado de uma verdade tão brutal que dizia a mim mesmo: é bem a obra do espírito humano, é bem a obra, concebida e depois realizada, é bem a alma e o corpo, é a vida integral. Via que os mestres de ideias e compreensão débeis, o eram em suas formas, em suas cores, em seus efeitos.
A expressão de suas cabeças era incerta e de seus movimentos, banal e sem grandeza. É necessária uma longa iniciação na natureza para bem compreender os seus segredos, os seus caprichos e as suas sublimidades. Não é o pintor quem o quer, além do trabalho de observação, que é imenso. É preciso lutar no cérebro e na prática contínua da arte. Num dado momento é necessário trazer à obra que se quer produzir os instintos e o sentimento das coisas adquiridas e das coisas pensadas, numa palavra, sempre esses dois grandes princípios, alma e corpo. Nicolas Poussin. Os Obreiros do Senhor. Cherbourg, fevereiro de 1861, Médium, Sr. Robin. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça! Graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Instrução Moral. Paris, Grupo Faucheraldi, Médium, Sr. Planche. Venho a vós pobres extraviados que deslizais numa terra escorregadia, cuja súbita inclinação não espera senão que deis alguns passos para vos precipitardes no abismo. Como bom pai de família, venho vos estender a mão caridosa para vos salvar do perigo. Meu maior desejo é conduzir-vos para a casa paterna e divina, a fim de vos fazer sentir o amor de Deus e do trabalho, pela fé e pela caridade cristã, pela paz e pelos prazeres e doçuras do lar. Como vós, meus caros filhos, conheci alegrias e sofrimentos e sei todas as dúvidas dos vossos espíritos e as lutas dos vossos corações. É para vos premunir contra vossos defeitos e vos mostrar os escolhos contra os quais podereis vos aniquilar que serei justo, mas severo. Do alto das esferas celestes que percorro, meu olhar mergulha com alegria em vossas reuniões e é com vivo interesse que acompanho as vossas santas instruções. Mas, ao mesmo tempo que minha alma se regozija por um lado, experimenta por outro um desgosto bem amargo, quando penetra em vossos corações e ainda aí vê tanto apego às coisas terrestres. Para a maioria, o santuário de nossas lições é tido como sala de espetáculo e esperais sempre de nossa parte alguns fatos maravilhosos. Não estamos encarregados de vos fazer milagres, nossa missão é trabalhar os vossos corações, abrindo neles grandes sucos para lançar a mãos cheias a semente divina. Dedicamo-nos incessantemente a torná-la fecunda, porque sabemos que suas raízes devem atravessar a terra de um a outro polo, cobrindo-lhe toda a superfície. Os frutos que daí saírem serão tão belos,
tão suaves e tão grandes que subirão até os céus. Felizes os que tiverem sabido colhê-los para se saciar, porque os espíritos bem-aventurados virão ao seu encontro, cingirão a sua fronte com a auréola dos eleitos, fá-lo-ão subir os degraus do trono majestoso do Eterno e lhe dirão que participe da felicidade incomparável, dos prazeres e das delícias sem fim das falanges celestes. Infeliz daquele a quem foi dado ver a luz e ouvir a palavra de Deus e que tiver fechado os olhos e tapado os ouvidos, o espírito das trevas o envolverá com suas lúgubres asas e o transportará para o seu tenebroso império, a fim de o fazer expiar, durante séculos, por tormentos sem conta, sua desobediência ao Senhor. É o momento de aplicar a sentença de morte do profeta Oséias. Coedo eu secundum auditionem coetus eurum, eu os farei morrer conforme o que tiverem ouvido. Que estas breves palavras não sejam uma fumaça a evolar-se nos ares, mas, sim, que cativem a vossa atenção, para que as mediteis e reflitais seriamente. Apressai-vos por aproveitar os poucos instantes que vos restam para os consagrar a Deus. Um dia, viremos vos pedir conta do que tiverdes feito dos nossos ensinos e como tereis posto em prática a doutrina sagrada do Espiritismo. A vós, pois, espíritas de Paris, que muito podeis por vossa posição social e por vossa influência moral, a vós, digo, a glória e a honra de dar o exemplo sublime das virtudes cristãs. Não espereis que o infortúnio venha bater à vossa porta. Ide à frente de vossos irmãos sofredores, dai ao pobre o obolo do dia, enxugai as lágrimas da viúva e do órfão com palavras doces e consoladoras. Levantai o ânimo abatido do velho, curvado ao peso dos anos e sob o jugo de suas iniquidades, fazendo luzir em sua alma as asas douradas da esperança numa vida futura melhor. Por toda parte, a vossa passagem, prodigalizai o amor e a consolação. Assim, elevando as vossas boas obras à altura dos vossos pensamentos, merecereis dignamente o título glorioso e brilhante que mentalmente vos conferem os espíritos da província e do estrangeiro, cujos olhos estão fixados sobre vós e que, tocados de admiração à vista das ondas de luz que escapam de vossas assembleias, vos chamarão o sol da França. Lacordaire. A vinha do Senhor. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Senhor Ivese. Todos, enfim, virão trabalhar na vinha. Já os vejo, chegam, numerosos, ei-los que correm. Vamos, à obra, filhos. Quer Deus que todos vós trabalheis. Semeai, semeai, e um dia colhereis com abundância. Vede no oriente esse belo sol, como se ergue radioso e deslumbrante. Vem-vos aquecer e fazer crescer os frutos da videira. Vamos, filhos. As vindimas serão esplêndidas e cada um de vós virá beber a taça do vinho sagrado da regeneração. É o vinho do Senhor, que será derramado no banquete da fraternidade universal. Aí todas as nações serão reunidas numa só e mesma família e cantarão louvores a um mesmo Deus. Amai-vos, pois, do arado e do machado. Se quiserdes viver eternamente, amarrai as cepas, para que não caiam e se mantenham erguidas, e suas ramas subirão ao céu. Algumas terão 100 côvados e os espíritos dos mundos etéreos virão espremer os bagos e se refrescar. O suco será de tal modo poderoso que dará força e coragem aos fracos. Será o leite nutritivo das crianças. Eis a vindima que se vai fazer, ela já se faz. Preparam-se os vasos que devem conter o licor sagrado. Aproximai os lábios, vós que quereis provar, porquanto esse licor vos inebriará de um êxtase celeste, e vereis Deus em vossos sonhos, enquanto esperais que a realidade suceda ao sonho. Filhos, essa vinha esplêndida que deve erguer-se para Deus é o Espiritismo. Adeptos fervorosos, é preciso mostrá-la poderosa e forte, e vós, crianças, é necessário que ajudeis os fortes a mantê-la e a propagá-la. Cortai os brotos e plantai-os em outro campo, eles produzirão novas vinhas e outros brotos em todos os países do mundo. Sim, eu vos digo,
Enfim, todo mundo beberá do suco da videira, e o bebereis no reino do Cristo, com o Pai Celeste. Sede, pois, saudáveis e dispostos e não leveis uma vida austera. Deus não vos pede que vivais em austeridade e privações, não pede que vos cobrais com cilício, quer apenas que vivais conforme a caridade e o coração. Ele não quer mortificações que destroem o corpo, quer que cada um se aqueça ao seu sui. Se fez raios mais frios que outros, foi para dar a compreender a todos quanto é forte e poderoso. Não vos cobrais com cilício, não fustigueis vossa carne aos golpes da disciplina. Para trabalhar na vinha é preciso ser robusto e poderoso, o homem deve ter o vigor que Deus lhe deu. Ele não criou a humanidade para transformar em raça bastarda e macilenta, ele a fez como manifestação de sua glória e de seu poder. Vós que quereis viver a verdadeira vida, estais nos caminhos do Senhor quando tiverdes dado o pão aos infelizes, o óbolo aos sofredores e a vossa prece a Deus. Então, quando a morte vos fechar as pálpebras, o anjo do Senhor proclamará os vossos benefícios e vossa alma, transportada nas brancas asas da caridade, subirá para Deus tão bela e tão pura quanto um lírio a desabrochar pela manhã sob um sopro primaveril. Orai, amai e fazei a caridade, meus irmãos. A vinha é grande, o campo do Senhor é imenso. Vinde, Deus e o Cristo vos chamam e eu vos abençoo. Santo Agostinho. Caridade para com os criminosos. Problema moral. Acha-se em perigo de morte um homem, para o salvar tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? A resposta que se segue foi obtida na Sociedade Espírita de Paris, no dia 7 de fevereiro de 1862, pelo médium Sr. Didier. Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei, na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado. Talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai, com efeito, que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais, a reencarnação poderá vir e ser-lhe terrível. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai a sua condenação e, talvez, esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará, ou não, socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis essa voz do coração, que vos diz, pode salvá-lo, salva-o. Lamenais. Observação: por uma singular coincidência recebemos, alguns dias mais tarde, a seguinte comunicação, obtida no Grupo Espírita do Havre, tratando mais ou menos do mesmo assunto. Escrevem-nos que, em consequência de uma conversa a propósito do assassino do Mollad, o espírito Elizabeth de França, que já havia dado várias comunicações, apresentou-se espontaneamente e ditou o que se segue. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas, que são, de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis,
e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, ó. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas